E aí, guerreiro do heavy metal! Você é guerreiro do metal ou um guitar gordo como eu? Um guitar gordo alfa, Rafael Neri. É isso aí, pessoal. Começando mais um Guitar Gameplay, jogando aqui Super Nintendo, né? Lembrando que Mega Drive é melhor Super Nintendo. Brincadeira. E se você tá aqui no canal, confere sua inscrição. Se você é novo, meu, já se inscreve. Tem muito conteúdo legal aqui de tudo que você possa imaginar. É, quer aprender guitarra? Guitarra do zero na descrição, um puta desconto. Já estuda guitarra, quer evoluir até o nível avançado? Guitar Legacy, meus cursos clássicos aí para anos de estudo. E por último, Master of Shred, que tem vários equipamentos aí sendo sorteados para você que quer ser um mestre na paletada alternada, tá? Quer comprar equipamento? norsimports.com.br, cupom gordo12, você economiza aí na sua compra à vista 12% e 2% na compra parcelada, né? Tem ótimas guitarras, pode olhar aqui no canal, tem muito material, né, que eu tô trazendo aí de review, etc e tal. Tenho certeza que vai ser útil. Eu vou jogar um Donkey Kong aqui. E hoje eu vou contar sobre, eu falei sobre a faculdade, né? Falei sobre várias questões que eu experienciei, que eu vivi, né? E hoje eu vou falar sobre a minha experiência no Souza Lima. Eu estudei no Souza Lima da Maria Lisboa, ali perto do. Muita gente conheceu esse Souza Lima, é o mais clássico, né? É o mais conhecido. E lá vou contar um pouco das minhas experiências, né? Bom, primeira coisa, né? Eu tava na minha fase guerreiro do metal, querendo estudar pra valer mesmo. Calma aí, chegou um cafezinho aqui. É isso aí, vocês gostam de café? Pra mim, café tem que ter muito açúcar, cara, senão fica uma merda. Tô brincando, tá? Antes que você, o seu dedinho gordo aí, você que é um Lion Wolf, os Lion Wolves, queiram me criticar, me questionar e tal, tá adoçante, tá? Eu tô de dieta, já perdi aí 3 quilos. Tá, então é o seguinte, na minha época, né, de músico sério, assim, de tipo estudar pra caramba e querer viver de música e tal, eu fui estudar no Souza Lima. Eu terminei a escola, o terceiro colegial, com 16 anos. E aí eu decidi focar um ano só de estudos, foi o ano que eu mais evoluí tecnicamente. Pessoal, nesse ano eu dei tudo de mim, tudo. Estudava das 5 da manhã até as 11 da noite, pra vocês acharem é fácil tocar guitarra. E a minha técnica deu um salto absurdo, já vou comentar sobre isso. Tem umas coisas engraçadas nesse período aí. Mas eu documentava tudo, tá? Pena não saber onde tá isso, cara. Mas eu. Na época se gravava CD, né? CDR, quem lembra do CDR? O driver de gravar CD. Eu gravava tudo, todo, fazia um diário, o que eu estudei no dia. E eu era neurótico. Se eu fosse cagar, eu colocava assim, 1 minuto a menos, porque foi cagar, e aí precisa. Não cague 1 minuto, né? Cague uns 10 pelo menos, né? Se for rápido, né? Enfim, aí eu descontava, fazia 10 minutos a mais, porque eu fui lá no banheiro na hora de estudar ligado. Então separava os assuntos, tipo assim, ligado 1 hora, paletada alternada outra hora, two hands tal, 1 hora, leitura 30 minutos, 1 hora, enfim, não sei. Improvisação tal. Eu separava os assuntos e seguia religiosamente, tá? Eu era realmente assim, um sacerdócio total. Claro, 16 anos, tem conta pra pagar. Meu pai e minha mãe seguravam a onda, é muito mais fácil, né? Do que hoje, por exemplo. Então, eu decidi, vou estudar no melhor lugar que dá. E vários amigos recomendavam Souza Lima como a escola mais séria possível, inclusive falando até melhor do que o MT. Eu nunca estudei no MT. O Mozart deu aula lá há muito tempo, conheci vários amigos que deram aula lá, então sei que era muito sério, principalmente perto dos anos 2000, né? Muito cheio. É, hoje nem sei se existe, não existe, enfim. A questão é, o Souza Lima, eu sei que existe, mas não essa unidade que eu ia, né? Que eu fui lá do Maria Lisboa ali, né? E aí, primeira vez que eu fui lá, eu fui com a lista da minha banda de metal. Obviamente eu tinha que ter uma banda de metal, né? E o nome dele era Álvaro. Ele cantava bem. E ele também queria entrar, ele não pôde entrar na época. E eu cheguei lá e queria estudar. Meu pai foi comigo fazer a matrícula, lembro como se fosse hoje. E no primeiro dia, nos primeiros dias, assim, eu lembro de ter visto o Ciro Visconti. Eu falei, caralho, eu tô vendo o cara da revista, meu. Tipo, você sabe assim, ele, tipo, caipira, chegou na cidade assim. E ele ficou olhando pra mim assim. E eu cumprimentei e tal, assim, mas eu sou muito tímido, né?
podem vir falar comigo se um dia vocês me encontrarem, né? Agora eu sou famoso, né? Mas assim, se um dia vocês me encontrarem na rua e quiserem falar comigo, a não ser que você queira me bater ou alguma coisa do gênero, não, né? Mas se você quiser conversar na boa, eu tô à disposição, tá? Então, o Ciro me cumprimentou e eu lembro que rolava, né? Ah, porque no Souza Lima você tinha a oportunidade de conhecer o Kiko Loureiro, o Rafael Bittencourt, a galera, né, mais famosa e tal, né? E nessa época, Angra, essas bandas eram muito estouradas, né? Muito, 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 muito. Tipo, os caras intocáveis e tal, né? Era muito diferente de hoje que você tem um contato com eles no Instagram, você vê o cara falando alguma coisa, né? Ele responde direct, às vezes, sei lá, entendeu? Não era tipo, assim, inalcançável. Tipo, meu, são sumidades tal que eu não posso ter contato. Era basicamente isso. E aí, eu lembro até que quando eu cheguei lá para fazer a matrícula, saber como era, enfim, uma das atendentes falou assim: Ah, o Rodrigo Vinhas tá aí, que é um cara hoje do marketing digital aí, mas ele era guitarrista do Talion. E ele tava lá, eu fui conversar com ele, né? Eu e esse amigo, né? Esse vocalista. E ele tava estudando uma base lá, né? No metrônomo. Nos atendeu bem e tal, né? E o seu trabalho realmente era legal, né? A banda realmente tava. Eu realmente te admiro, assim. Eu acho que você é um cara. E no heavy metal, fazendo um parênteses aqui, conseguiu seu espaço, tava indo bem. E com o marketing digital você foi muito longe, cara. Muito longe mesmo, assim, sabe? Talvez vocês que estão ouvindo esse vídeo, assistindo, nem saibam do que eu tô falando, mas é um cara que é, conhece muita gente no meio musical tal. Era cabeludo, né? Agora não mais tal. E hoje ele tem uma das maiores agências de marketing e tal. Enfim, é um cara que sabe do que tá falando, né? Eu acho o trabalho dele bom, né? Enfim, aí a gente conheceu ele e tal. Até acho que o CD dele tinha saído no Japão, ele mostrou pra gente, assim. Foi legal, legal. Por que eu estou contando isso? Porque dava a impressão de, meu, esse é o lugar dos sonhos. Olha o cara acontecendo, né? Tipo assim, isso que eu quero relatar aqui, né? Olha o cara, tipo, é, realizando seus sonhos, né? E, pô, tô jogando mal pra caralho. Enfim, e aí, ah, a gente foi lá ver nesse dia. Aí depois meu pai foi comigo fazer a matrícula e tal. E aí, até por indicação de um outro amigo, eu comecei a fazer aula com o Vandré Nascimento. Eu comentei do Vandré no último vídeo, ele postou aí no canal. Com o Vandré. Aliás, vamos recapitular primeiro. Quais professores de guitarra eu tive? O primeiro professor que eu tive foi o Marco Colonna. Aliás, deixa eu recapitular mais ainda. Eu tinha um professor de guitarra, foi o David. O David, ele tinha uma banda com o primeiro amigo que eu tive da música, que é o Fernando Bobbio, que ele chegou a gravar uns baixos aí pra mim depois de muito tempo. Nem sei se ele toca até hoje e tal. Acho que toca de hobby, né? Ele trabalha com TI. E ele foi um professor de informática. E aí ele me apresentou Stratovarius, essas coisas todas. Era lá, fazia curso de Fireworks, não é Fireworks disco do Angra, Fireworks da, acho que é Adobe agora, né? Nem sei se tem ainda. Era, na época era, putz, né, Dreamweaver, essa parada. E aí ele tinha o guitarrista da ele não queria dar aula, eu falei pra ele dar aula pra mim, ele me deu aula de violão, um pouco, assim, a gente... Eu, eu lembro que a primeira aula, vamos dar risada um pouco, vai, vamos lá, o objetivo desse quadro é esse. Primeira aula ele falou assim: Ó, isso daqui é um dó maior. E eu tenho esse violão até hoje, que eu comecei a tocar, que meu pai me deu, um tonante, comprado numa loja lá em 12 vezes. Tô bem. A situação do meu pai era bem apertada, assim mesmo, sabe? E o tampo desse violão estourou. E eu tava usando esse violão na aula, e ele falou assim, como se fosse o Einstein, assim: Olha, isso daqui é um dó maior. E aí, pra fazer o dó maior, eu tive que virar o braço assim, colocar e botar um dedo de cada vez. Meu, isso é foda pra caralho. O dia que eu fizer isso daqui, eu vou ser muito bom. Porque, pessoal, não tinha percepção como hoje, que na internet todo mundo toca pra caralho. Lógico, tem um monte de guitarrista bom aí pra caramba. Tenho, falar alguns aqui, tem o Juninho Nakagawa, né, que é um cara que toca muito bem. O André Nieri é um monstro. Matheus Assato, Lari Basílio. É, tem tanta gente aí muito legal, entendeu? Não vou começar a citar, isso não vou esquecer, gente, mas tem uma galera muito boa, né? A galera, quem viveu essa época sabe o que eu tô falando, né? Você estar na revista, você vê um cara da revista, você vê um Juninho Afrão, um Kiko Loureiro, um Eduardo Nogueira, é tipo assim, meu, tô vendo um deus, cara.
É incrível, assim, né? E aí, o Souza Lima tinha essa vibe, por isso que eu tô contando. Mas aí eu tive o Fernando, um professor, ele não queria dar aula, né? Não tava muito afim de dar aula e tal. Aí ele passou pro guitarrista da banda dele, era o David. O David me ensinou Wasting Love. Ele tinha uma guitarra, uma Golden Warlock. Lembra até hoje? Tinha uns Sparkle, umas coisas assim. Eu falei, caralho, tô tocando Wasting Love e Iron Man. Acho que foi isso que eu aprendi. Foi legal. A gente montou uma banda, né? Eu tocava guitarra e o Fernando, baixista, professor de informática, que era baixista, na verdade, tava dando uma aula de violão pra quebrar um galho. E o David, que era esse professor da Warlock, a gente montou uma banda, um cover de Iron Maiden, chamado Sea of Madness. E tinha o baterista, que era o Cabeção, não sei se ele toca ainda hoje, né? O David também, não sei qual paradeiro. A gente começou a tocar com um vocalista lá de Campo Limpo, paulista. E no dia do meu aniversário de 15 anos, meu, tem isso em fita em algum lugar, seria legal. A gente fez o primeiro show, né? Então eu já toquei muitas vezes ao vivo, né? Embora agora seja guitarrista de quartinho, já toquei muitas vezes. Eu, com 15 anos, já estava tocando a primeira música que eu toquei ao vivo, né? Já estava tocando em Cisai. Fiz o solo do Dave Murray. E esse vídeo é engraçado, cara, porque eu tava com o cabelo mais curto do que hoje, gordo, né? Lógico, né? E era uma Eagle, num Zoom 552, ligada num Watson. Ligada num Watson. O som ficou uma merda, lógico, e eu toquei, foi, se eu não me engano, foi Aces High, não lembro a ordem, Aces High, The Evil That Men Do, uh, The Trooper, Iron Maiden, Hunt to the Hills e The Number of the Beast. Foi esse o set. Foi tipo um mini show, né? E aí a gente tocou no Centro Cultural de Campo Limpo. E aí, basicamente, foi meu primeiro evento com eles podendo tocar. Tava uma confusão lá pra conseguir acontecer, mas foi no 29/3/2003, que eu tava fazendo 15 anos, né? Sou de 88. Bem no dia do aniversário. E aí, eu tinha dúvidas sobre viver de música, porque eu já fazia processamento de dados no Bimbat, que era a escola que eu estudava. E tava aprendendo a programar, um front page, não sei o que. Eu gosto muito de tecnologia, pra mim é muito tranquilo. E eu achava ser músico muito foda, assim, tipo, não, porque você tem que saber os acordes de ouvido, você tem que saber não sei o que e tal. Tinha uma puta insegurança. Até tinha uma professora lá, a Cláudia, uma professora de inglês, falou: não, você tem que fazer o que você ama tal. Ela tava certo. Acho que as pessoas têm que fazer, sabendo das consequências, aquilo que amam mesmo, né? E aí, eu lembro que fui estudar sério, aí eu tinha um professor que é o Marco Colonna. Aí já fui num professor de revista, né? Tipo, o cara escrevia pra cover guitarra na época. Na época nem passava pela minha cabeça escrever, contribuir pra alguma revista. E o Marco Colonna já me ensinou umas coisas mais, né? Ó, uma pentatônica, um caged, leitura de partitura, tal. Não sei se ele ainda trabalha com música. Ele tinha várias guitarras, ele tinha 7 guitarras, umas guitarras com puta timbre, Fender, não sei o que e tal. Lá no Anhangabaú ele me dava aula. E num apartamentozinho que tinha lá, meu pai me levava, pra você ter uma ideia, né? E aí, aprendi um básico, era meio difícil pro meu pai pagar e a gente teve que parar, né? E pra mim foi ruim também, assim, porque eu tava muito empolgado, mas eu falei, acho que eu vou fazer programação, né? Eu gosto muito de programação, essas coisas todas e tal. E aí, nesse processo todo, eu lembro que eu fiquei estudando, correndo atrás, tal, não sei o quê, terminando o colegial. Eu tive um professor também, que foi o Homero Bittencourt, ele montou uma escola perto de casa. E eu fui lá, fiz um mês de aula, porque eu já sabia, ia pra Souza Lima. Não sei se ele curtiu muito esse ponto, assim, porque acho que tá montando a escola, né? Queria ter aluno e tal. Chegar lá, vou fazer um mês só de aula, realmente é chato, né? Foi um excelente professor, ele deu várias folhas, passou sobre pentatônica menor 6, algumas coisas que eu não conhecia ainda, me explicou algumas questões, e tinha umas guitarras legais também. Ele montou, na verdade, uma escola, um amigo meu chamado André, que também estudava no Bimbate e também era músico, mas baterista, né? E aí ele já tocava, era mais velho, né? Acho que eu tenho 37. Se eu não me engano, ele fez 40 anos há pouco tempo. E aí o André montou uma escola com ele. E eu não sei se a escola deu certo ou não. Acho que depois não, porque eles foram pra Pirituba, não sei, algum lance assim. Mas ele me ajudou bastante. É um excelente guitarrista de Fusion. Dá uma olhada aí que esse cara é bom. Aí quando eu fui pro Souza Lima, como voltando lá pro Souza Lima, tô andando toda essa história pra chegar no Souza Lima.
Pra mim era um sonho, né? Caramba, vou estudar música seriamente, assim. E quando eu cheguei lá, o ambiente muito agradável, né? Muita gente sai do seu estado, vai pra lá, mora lá. O próprio Rodrigo Vinhas conta em podcast sobre marketing digital que ele não tinha onde dormir quando ele estudava lá, que ele ficava no posto de gasolina que tinha na frente, esperando a escola abrir, sabe? Perrengue mesmo, assim, sabe? Por isso que eu falo, cara, o mundo da música não é fácil. Entendeu? Você tá achando que é mamão açúcar, vai nessa. Hoje em dia tem muita opção, tem plugin, tem marketing digital para você vender aí produtos, tem N questões que você pode fazer. E não tem nada a ver com aquela época, tá? Eu não sou tão velho assim, mas um mundo totalmente diferente já. A galera dos anos 80, 90, então muito mais diferente, né? Então não tem nem o que dizer. Bom, aí eu tive o Vandré, por indicação de um amigo. O Vandré, ele sim, no sentido de como eu tava na verdade não tem nada a ver com os outros professores, na verdade tem a ver com o momento que eu estava. Porque basicamente eu tava muito fissurado, mais ou menos igual o canal aqui agora, né? Foco total, entendeu? Foco total, entendeu? E aí, era a época, eu tava estudando 10, 12 horas por dia e ele passava as coisas, ele que corrigiu a questão da precisão da minha paletada, né? Porque eu paletava de qualquer jeito, paletava muito assim, ó, como se estivesse enxugando roupa no tanque, de qualquer jeito, tal, ele foi corrigindo. Então, muito da técnica que eu tenho hoje eu devo ao Vandré e a esse período, né, que eu estava muito dedicado. Claro, o Vandré não tocou guitarra para mim, não dá para você aprender técnica para outra pessoa, mas o Vandré me deu as chaves ali, né? Ele tem um estilo um pouco diferente, acho que ele, se eu não me engano, faz muito tempo que eu não ouço ele tocar, mas acho que o lance dele é mais sweep, ligados e tal. E, e ele até falava do Steve Morse pra mim, né? Que foi uma grande influência no ponto de vista de paletada e tal. Enfim, e aí eu comecei a estudar pra valer. E em 6 meses eu realmente me transformei muito, assim. Saí de um cara que tava tocando um Iron Maiden, um Angra com uma certa dificuldade pra alguém que conseguia tocar. Tanto que tem o vídeo da Technical Difficulties um ano depois, comigo tocando bem, assim, pra idade, né, 18 anos. Claro, não tem maturidade e tal, mas tocando bem, que é a história do Hugo que eu já contei aqui, que foi lá em Poços de Caldas. E aí, fiquei uns 8 meses com o Vandré. E eu não lembro porquê, mas eu acabei saindo pra fazer aula o Márcio Alves lá no Souza. E aí, o Márcio, eu queria entrar no passado, porque meu pai começou, precisa fazer uma faculdade, você tá um ano parado aí e tal. Eu era muito novo, 16 anos, você não sabe o que é da vida direito, né? E aí eu fui fazer aula o Márcio pra ele me preparar pro vestibular de música. Ele tinha feito FAAN, tinha feito não sei o que e tal. Se eu soubesse que pra passar na faculdade de música particular não precisava de nada, eu não tinha feito, né? Mas na época eu fiz o Nesp, né? Eu não cheguei a passar. Porque, na verdade, eu assumo que eu não estava preparado. Até pelas questões que eu já contei da faculdade de música, de percepção e tal. Eu era muito novo, tinha 17 anos. Mas tinha a questão da nota das matérias da escola. E essas escolas que eu estudei, por mais que fossem particulares, elas não eram tão boas. E eu tinha ficado um ano estudando guitarra e eu cheguei a fazer um cursinho no Objetivo de 2 meses para passar. Inclusive eu conheci lá o Pedro do... Como que é o nome da banda agora? Do Iron Maiden Cover lá. Que tem o Rafael Mendes. Beast Experience, né? Eu conheci ele lá, ele era bem magrelinho, cabelo comprido. Ele tinha um cover de Angra, que se eu não me engano chamava Arcadia, que foi no Cover Nation, e ele parecia com o Kiko e tinha uma Jackson igual a minha, JDR, NR. E é um cara legal, assim, que manda bem pra caramba também. Conheci ele lá. Conheci o Mikali nesse cursinho, né? O Mikali lá do Flow Games. Enfim, e fiquei 2 meses tentando correr atrás do prejuízo, mas era muita matéria para poder passar. Outra coisa, eu cheguei lá tocando guitarra, né? O pessoal da universidade pública, não, pelo menos naquela época, não curtia muito, né? Então eu nem lembro que eu toquei um standard de jazz lá, alguma coisa assim, jazz em tese, né? Tipo um chord melody, sei lá, alguma coisa assim. Tinha que levar um amplificador, inclusive, foi com um taxista, que é o Seu Santos, taxista da família, tinha esse tipo de coisa, né? Na época. Ele ficou puto porque eu esqueci a partitura lá na Unesp, tive que voltar pra pegar, um negócio assim. Coisas da vida, né? E aí, quando eu fui pra faculdade,
Aí eu demorei pra ter aula de guitarra de novo, porque eu tava focado em composição, licenciatura e tal, né? É porque no estilo que eu tava, eu já me girava, entendeu? Eu não era tipo igual o Gilmar, que eu contei aí nos outros vídeos da faculdade, que assim, ele, por exemplo, ele ia tocar um solo tal, ele não conseguia tocar, eu já conseguia, né? Tanto que algumas pessoas, por causa do Guitar Clinic, já me viam até como referência e tal, entendeu? Então, eu fui lá tocando e levando, né? Levando o barco, né? E aí, é o seguinte, eu fui fazendo essa questão toda, tive o Márcio como professor de country depois na casa dele, depois que eu saí do Souza, deu um tempo e tal. Ah, eu lembro também no Souza Lima que quando eu cheguei para fazer aula de teoria, foi um professor chamado Walter Nério, que é um excelente músico, me ensinou muito de teoria. E quando eu cheguei para ter aula, a Luciana do Ruge tinha acabado de sair do Ruge. Eu falei, caralho, a menina do Ruge tá aí. Tipo assim, fiquei pensando, tipo Lion Wolf mesmo, né? Tipo, total, assim, né? E, cara, eu nunca falei com ela, tinha morrer de vergonha e tal, né? E aí, muitos anos depois, tipo, eu tô falando de quanto tempo? 14 anos depois, o Danilo Goto, que eu também conheci, é músico hoje profissional, que eu também conheci no Souza Lima, ele me apresentou ela, porque ele queria fazer um projeto de marketing digital com ela, não sei o que aconteceu exatamente, mas eles, e aí pediram pra eu fazer essa estratégia e tal, e na época eu tinha agência em Jundiaí, ele levou ela lá, meu, pessoa do bem demais, assim, me tratou super bem, super educada, super humilde, não senti nada de popstar, de nada, nada. Tanto que hoje ela faz um trabalho muito legal, muito bonito com a questão de terapia, né? Que eu acredito bastante, a parte quântica, que é para onde eu fui também, né? Fui também. Só que, obviamente, por vir de um meio mais macho alfa, né? Que é o marketing, a guitarra e tal, a galera julga mais. Mas enfim, isso é outra conversa. Então ela faz esse trabalho aí, ela também, pelo eu entendi, fez o caminho das palestras do Hélio Couto, então nunca falei com ela a respeito, mas eu lembro que na época ela pediu para fazer um mapa astral dela e o Pai Neri das Sete Cordas fez. E falei, ó, você é médio, você precisa trabalhar, tá, não sei o que e tal. E ela, ai, nossa, que legal. Tal. Não sei se ajudou ela na decisão de alguma coisa, mas eu cheguei a fazer, né? Pessoal, inclusive, você que não gosta de astrologia, você é um burro. Por quê? Se você sabe astrologia, além de você saber melhores datas para você ganhar dinheiro, você basicamente entender é, sobre pessoas, você entender sobre períodos que vão ser mais conturbados, etc. Além de tudo isso, que é, tipo, seria astrologia a sério, né? Cara, é uma ferramenta absurda, mas absurda para você falar o mulher, cara. Mas é absurdo, assim, porque elas gostam muito, em grande parte, em grande maioria, entendeu? Então, se você entender a Vênus da pessoa, você sabe mais ou menos o que a pessoa gosta e tal, não sei o que, então você sabe exatamente qual a estratégia exata para poder, de fato, dar o seu bote aí, tá? Seu pegador. Então seja um guerreiro de metal sensitivo, por favor, né? Bom, brincadeiras à parte, eu faço essas brincadeiras para ensinar uma coisinha ou outra para vocês sobre esses outros assuntos, porque eu acho importante. Se eu falar sério aqui, ninguém vai entender nada. Então, tenho muitas lembranças boas do Souza. E lá eu tive aula não de guitarra. Ele até chegou a me dar uma aula experimental, quando eu iria voltar pro Souza. Mas o Ciro Visconti me deu aula de harmonia. Meu, com todo respeito a todo mundo que já me deu aula, o Ciro foi o melhor professor que eu já tive de música, cara. Porque o Ciro tem uma visão de harmonia, de teoria, que eu nunca vi. Eu aprendi muito com ele, cara. E ele comprava umas brigas no Souza Lima de que Mi bemol e Ré sustenido não são a mesma coisa. Tudo que tá aqui no canal eu aprendi com ele, né? E nem sei o que ele tá estudando ou não tá estudando, enfim. Mas é um cara extremamente do bem, extremamente legal, entendeu? Sempre me recebeu muito bem e sabe muito. É aquela história, para entender certas coisas, como modos gregos, por exemplo, você precisa de abstração, entendeu? E isso você só consegue equilibrando as duas energias, o polo positivo e o polo negativo. Não tem como fazer de outro jeito, tá? E é por isso que a galera não entende, porque precisa de abstração. É complicado. Então, o Ciro me ensinou coisas extremamente importantes. Ele, na época, escrevia para Guitar Player, como eu já tinha falado aqui, cover guitarra, várias revistas aí, e ele
em suma, né? Foi muito legal todas as vezes que precisei e tal. Cheguei a entrevistar ele também. Acho que todo esse pessoal, menos o Vandré, eu entrevistei. Ah, não, os primeiros professores também não, obviamente, né? Aí passou muito tempo. No Souza eu conheci um fofo, um maravilhoso, chamado Fred Dornelas de Campinas, que é um guitarrista. Eu nunca vi um cara tão crítico igual o Fred. Tão, muito crítico mesmo, assim, sabe? Ele é tão crítico que eu nunca vi ele tocar direito, assim, no sentido de. Ele nunca mostrou pra mim tal coisa, ó, tô tocando assim e tal. No Mozart, lá, onde a gente fez aula juntos, eu vi alguma coisa. Ele é muito perfeccionista, muito mesmo. Ele me mostrou muita gente legal. Mostrou o Raul Midon, mostrou o Rich Kotzen. Foi ele que mostrou o Rich Kotzen lá em 2004, 2005. Entendeu? E. E no primeiro dia que eu conheci, a gente já flertou assim e ele. Ah, vamos ali no Carrefour que tem um lanche e tal. Eu conheci os lanches do Carrefour que são bons, hein? Os lanches do Carrefour que tem ali perto da Pamplona. Qualquer Carrefour, na verdade, tem, né? Aquelas baguetes e tal. Ali, eu, obviamente, tava quantos quilos? 80 quilos? Então podia, né? E, enfim, e aí o Fred chegou aí no Mozart comigo, né? Ele quis fazer aula também. Foi a turma, e tinha o Dielson, que é meu mentorado hoje. Acho que depois na turma entrou o Roberto Barros também, não lembro. Eu já não tava mais, eu fiquei 6 meses, né? Até o Mozart fez um comentário coerente, né? Do tipo assim, ó, esse estilo aí que você toca, acho que vai ficar defasado e tal, né? Melhor você ir pro caminho de fusion, porque tecnicamente já tá muito evoluído e tal. Tava certo, né? Totalmente certo. E a gente estudou o Mozart, como eu falei, 6 meses, eu 6 meses, o Fred ficou mais tempo, esse fofo. E aí o Fred. Fred não. Aí, com o Mozart, era muita informação mesmo, assim, né? A pesquisa do Mozart é uma coisa, assim, impressionante. Não tem, acho que no mundo, uma pesquisa como a dele. É impressionante, vale muito a pena ser aluno do Mozart, recomendo, tá? É, e aí, eu aprendi algumas coisas de Fusion, alguns fraseados. Foi na época que saiu a revista do Guthrie Govan. O Mozart até pediu pra eu dar um exemplo lá na aula. Eu fiz um cromatismo sem vergonha lá, porque não era muito meu estilo tocar aquilo lá, né? Enfim, e conheci muita gente lá, o Joan, a galera ali na Teodoro, né? Era um passeio, né? Eu lembro até que eu e o Fred subimos ali a Rebouças a pé pra ir na FENAC e ver o iPad mini. Era viciado em Apple. Ele me zoava, você tem um vazio emocional muito grande e tal. Bom, eu lembro que o slogan era até hoje, um mimo de elegância. E desde então, eu não tive mais professores de guitarra, o que é um erro, tá? É um erro, não recomendo. Eu acho que se você quer evoluir, você precisa tá toda hora se botando em situações de desconforto para você, porque sem o atrito, em tese atrito, não há crescimento para nada, nem pro todo, entendeu? Então, eu acho super importante que haja desconforto. Você tem que estar desconfortável. Tem que acostumar a viver no desconforto se você quer vencer na vida, tá? Então. Mas aí eu fiquei dando aula um tempo, meu pai morreu, lotei a agenda nesse período, foi o período de 50 alunos. E aí depois eu entrei no marketing digital. Aí minha vida virou outra coisa, né? Na época que eu entrei no marketing digital, eu achei que, não, vou fazer isso daqui, vendo meus cursos, vou gravar minhas músicas. Entendeu? Vou tipo assim, ser artista. Tava drasticamente enganado, porque não tem como, é impossível, tá? Marketing digital, para fazer direito, não dá pra ter tempo livre. Isso é conversa fiada, você não vai ter tempo livre nenhum. Eu vou explicar mais sobre isso em breve pra vocês, prometo, né? Faz parte de uma missão do meu retorno aqui. E aí foi isso. Esses foram meus professores. Agradeço a todos foram importantes na minha formação. Já falei da faculdade, as pessoas que me deram aula lá também. E acho que não esqueci de ninguém, mas de guitarra foram esses. E claro, aprendi muita coisa dando aula. Pessoal, ensinar, se você levar a sério o ensinar, você aprende demais. Tudo que eu aprendi de marketing digital que é realmente eficiente foi analisando o projeto dos meus alunos, tá? Foi analisando realmente o projeto deles e vendo situações reais, tá? Então você vai aprendendo. Aí, obviamente, voltando para a guitarra aqui, gravei 2 discos, né? Um disco que o Felipe Andreoli produziu, que eu aprendi bastante.
o que o Andreoli foi gravar meu disco, que ele falou, pô, acho que seria legal se eu usar uma Fender e tal. Aí eu comprei uma Fender e foi legal, foi bacana, eu aprendi bastante. Tem solos muito bons nesse disco, tá? Who I Am tem uma parte muito interessante. Still Strong, tem aqui no canal os dois. Stronger Than You tem solos interessantes também. Hope, nossa, acho que é a minha música favorita do disco. Tem um solo muito bonito. Aquele som de extrato mesmo e tal, né? Como vocês sabem, né? Eu sou muito influenciado por Rich Codson. E tava tentando emular ali alguma sonoridade nesse sentido. Então foi muito bacana. E curso de guitarrista eu nunca comprei. Já assisti dos meus alunos que vendem curso. Se eu fosse estudar jazz, eu iria atrás do Djalma Lima, provavelmente. Porque é um cara que super legal comigo e tem uma qualidade absurda. Material bom também. Deu uma faculdade, sabe o que tá falando. Acho que é isso. Nem de guitarrista gringo eu nunca comprei nada e tal. Então, assim, eu assumo que. Vocês veem que aqui a questão do ego tá bem desconstruído mesmo, sabe? Eu assumo que eu parei no tempo nesse sentido de fraseado e tal. Porque eu parei lá na época que eu estudava no Mozart, né? Porque eu não tinha interesse em tocar guitarra, entendeu? A verdade é que o que me motivou a voltar ao canal aqui tem uma questão maior que eu vou explicar pra vocês. Eu adoro ensinar. Eu descobri, inclusive, nesse período longe da guitarra, que a minha maior qualidade é ser professor. Eu não acho que a minha maior habilidade é tocar guitarra. Eu acho que a minha maior habilidade, na verdade, é a inteligência. Isso é uma habilidade, não sei se dizer isso. Mas pelas estratégias que eu já montei, o que eu já fiz, o que eu já pensei, analisei, modéstia à parte, eu acho que a inteligência, o raciocínio estão à frente da guitarra. Tem muita gente que toca mais do que eu ou no mesmo nível, então assim, eu não penso nisso, cara. Entende como pra mim isso daí não muda nada? Eu não gosto dessa ideia de Deus do instrumento que tá intocável e tal. Eu tô te falando a real aqui. Eu não acho, não tô fazendo cu doce. É verdade. Eu não acho. O que me motiva também é estudar outras coisas, né? Tô estudando baixo um pouco. O Éder, que é outro fofo. Esse é guerreiro do metal. E o Lion Wolf Alpha. Foi com ele que eu criei o termo, né? Porque ele sai faísca, sai até o veneno quando ele abre o plástico. Mas ele é um cara muito bom e tá me dando aula de baixo. E tô fazendo aula de canto com o André do Eyes of Shiva, né? Que é outro guerreiro do metal aí também. Manja muito de técnica e tal. A gente tá consertando algumas questões aí que são importantes pro próximo repertório. Vou fazer aula de piano também. Já tô mais ou menos acertado com uma professora que foi minha aluna de marketing digital. Então, é isso. Essas coisas me motivam, porque eu não curto muito essa onda. Eu não curto muito essa onda de metal moderno. Assim, veja bem, pode ser que eu esteja errado, tá? Deve ter coisas boas. Gosto do Polife, acho foda. Aí acho foda, mas não sei tocar aquilo. Precisa parar com muita calma, analisar, ficar anos ouvindo, pra daí sim ter alguma legitimidade. Então, como eu ainda ouço as mesmas bandas que eu gostava, o Angra, o Iron Maiden, o Mr. Big, Raul Midon, esse cara assim é um monstro foda. Kelly Clarkson, eu falo de Kelly Clarkson pra caramba, que o pessoal fica louco comigo. Mas como eu ouço muito a mesma coisa, Dio, eu gosto muito de vocalista, né? Eu gosto muito de cantar. Não acho que seja a minha melhor habilidade, mas eu gosto muito e estou me esforçando para que daqui a uns 3, 4 anos eu resolva alguns problemas que eu tenho aí para ser um cantor melhor. E eu acho que o sentido da vida é evoluir. Na verdade, o sentido da vida para mim é trabalhar, estudar e ajudar. O professor Hélio Couto fala isso e eu aprendi muito com a visão dele, mas eu já concordava com isso porque eu sempre gostei de progresso, de ser realmente alguém que colabore, entendeu? Claro, né? Até mais ou menos você ter uns 30 anos, você costuma ser meio tapado, né? Até o retorno de Saturno, né? Que é como a gente fala na astrologia, geralmente você não é uma pessoa madura. Inclusive na Índia, as pessoas dizem lá que você ainda é criança nessa idade, né? Você precisa passar pelo retorno. Mas, claro que eu realizei muitas coisas muito jovem, como eu já expliquei aqui, as revistas, o site. Isso vem, a própria Lari Basílio, quando eu tinha ali uns 20 e poucos anos, falando, e me acompanhava, tipo assim, sabe? Tipo, N questões, sabe? E eu quero realmente ajudar as pessoas e contribuir.
Tanto que foi por isso que surgiu o professor de música digital em 2019, o primeiro curso no mundo que falou sobre esse assunto para professores de música, porque eu estava vendo uma realidade tão boa, com cursos vendendo e tal, que honestamente eu queria compartilhar aquilo com as pessoas, tá? E isso é uma coisa que as pessoas não entendem, porque eles não acham que não é possível você ser generoso e tal no que você está fazendo, né? Então, eu ajudei muita gente que teve resultado, muitos alunos meus mudaram de vida, inclusive, não necessariamente vendendo curso de música, mas alguns foram fazer tráfego, outros montaram agência, a galera prosperou, porque eu abri essa possibilidade, tem uns que são gratos até hoje e tal. Ali eu vi um outro sentido na vida, né? Que não é necessariamente se eu toco mais rápido ou melhor, se eu tenho a guitarra mais cara, basicamente em colaborar, em contribuir, entendeu? E isso me faz feliz, né? Muito feliz, tá? Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês saibam que vocês que estão aí no canal, eu sei que vem um comentário atravessado ou outro de vez em quando, é, mas eu considero vocês meus amigos. Entrem no grupo lá de ofertas, etc e tal. Não porque eu quero vender, mas é porque eu quero que vocês acompanhem, que vai ter muita informação relevante, muita coisa pra gente dar risada, conversar. E até por isso eu tô me distanciando da figura do Rafael, professor, rígido, pragmático, e eu sou pragmático pra caramba, embora tenha desenvolvido esse lado intuitivo, sensitivo e tal. E enfim, N questões aí que a gente tem para discutir. E eu quero muito poder colaborar com vocês, tá? Tanto que vocês podem ver que o Master of Charade tem um valor honestamente muito acessível. O próprio livro que eu vou fazer vai ser um valor simbólico. Quero contribuir mesmo, entendeu? Então, tem N situações aí pra gente resolver. E eu quero colaborar realmente. Ah, Rafael, acho que tudo é uma baboseira e tal. Não tem problema, vai para outro canal. Tá tudo certo. Dá realmente tudo certo. Vai lá, seja feliz. Pode procurar outro guitarrista, outro professor. Tem muitos caras que são melhores do que eu, tecnicamente. Não tem nenhum problema em falar isso daí. E todo mundo fica. O Guitar UFC, na verdade, é uma piada sobre isso, né? A galera fica discutindo quem é melhor. Não tem melhor. Pela visão espiritual que eu tenho hoje, cada um tem o seu propósito, o seu caminho e tem que agregar alguma coisa, contribuir com alguma coisa. Eu não acho, por exemplo, que o Malmsteen é melhor do que o Bob Dylan. Não tem como fazer essa comparação, é um absurdo, entendeu? Ou mesmo pegar dois guitarristas, o Malmsteen e o Guthrie Govan. Você pode comparar, ó, o Malmsteen é uma linguagem mais tradicional, não sei o que, tal, o Guthrie Govan é mais sofisticado, mas cada um está cumprindo seu papel e, e cada um vai fazer uma contribuição. A contribuição do Malmsteen, ela é muito grande, né? Pro mundo que a gente tem da guitarra, sem dúvida. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, o que ele tem feito ultimamente aí é outra conversa, né? Então, depois a gente fala sobre o Wing Malmsteen que a galera pega a pilha aí, tá? Então é isso. Verifique a inscrição aí, mais um Guitar Gameplay. Comenta aí qual jogo você quer que eu jogue. Tô esperando, eu quero ser influencer, meu. Influencer tem mamata. Eu quero um cupomzinho aí pra poder jogar, um código, né? Ficar gastando. Tá caro o jogo, hein? Tá bem caro, né? Então por isso tô jogando aqui o que eu tenho, que sem problema nenhum, não atrapalha o papo e é legal, a galera gosta dessa coisa vintage, né? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Valeu aí pra vocês. Falou!